Então vamos lá falar sobre o livro de Isaías. Olha, ele é um dos textos mais importantes e também mais complexos dos chamados profetas maiores. E aqui a gente vai tentar desvendar um pouco de tudo. Quem escreveu, como ele é organizado e, claro, umas curiosidades bem interessantes sobre o próprio profeta Isaías. E para a gente já começar com o pé na porta, tem uma pergunta que, olha, deixa os estudiosos de cabelo em pé há séculos. Será que a gente está falando da obra de um cara só, o Isaías? Ou será que o livro é, na verdade, uma espécie de coletânea, sabe? Escrita por várias pessoas em épocas diferentes. Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje. Mas calma, antes de entrar no livro em si, a gente precisa voltar no tempo e entender o cenário da época. Pensa só, o reino de Judá estava passando por um período assim super conturbado. Era briga política, ameaça de guerra, a coisa estava tensa, sabe? Dava para sentir no ar. A atuação de Isaías como profeta aconteceu durante o reinado de 4 reis diferentes. Primeiro veio Uzias, uma época de muita prosperidade que, como a gente vai ver, não terminou muito bem. Depois vieram Jotão e Acás. E esse último, Acás, começou a fazer umas alianças bem perigosas com o Império Assírio, que era comandado por um cara bem temido, o Tiglat-Pileser III. E por fim o reinado de Ezequias, que tentou arrumar a casa com umas reformas religiosas importantes. Mas o tempo todo a ameaça da Síria ficava ali, como uma sombra, pairando sobre o reino de Judá. E para a gente ter uma ideia de como o clima era tenso, tem a história do rei Uzias. O cara estava no auge, sabe? Com muito poder, muita grana, e aí ele achou que podia ser tudo ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Só que isso ia contra as leis divinas. Resultado? O orgulho dele foi tanto que ele acabou contraindo a lepra. Foi um jeito bem duro de mostrar que o poder dos homens tem limite, né? Ok, agora sim vamos mergulhar de cabeça naquele debate que eu falei no começo, a autoria do livro. Afinal, quem foi que escreveu essa obra gigantesca? Essa discussão é sensacional e, olha, divide opiniões até hoje. Basicamente, a gente tem 2 grandes teorias na mesa. A primeira diz que foi um autor só, o próprio Isaías. O que sustenta isso? A coerência do livro. Do começo ao fim, o estilo, a mensagem, tudo parece conectado. E tem mais. Lá nos manuscritos do Mar Morto, encontraram um rolo inteirinho de Isaías, não pedaços separados. Já a segunda teoria, que ganhou força com um teólogo chamado Bernard Doom, diz que o livro foi escrito por pelo menos 3 pessoas diferentes. A ideia é que os capítulos 40 a 66, por exemplo, foram escritos por autores anônimos que viveram muito tempo depois. Aí a gente pensa, tá, mas o que isso muda? Muda tudo. Porque se foi só o Isaías, ele previu coisas que só aconteceriam séculos depois. Mas se foram vários autores, eles estavam mais descrevendo o que acontecia na época deles, entende? É uma diferença gigantesca. Bom, mas vamos dar uma pausa nessa discussão sobre o livro e focar um pouco na pessoa. Quem era esse homem, o Isaías? Vamos tentar montar um perfil dele. Então, o Isaías era de Jerusalém e foi lá que ele mais atuou. Uma coisa curiosa é que, diferente de muitos profetas que batiam de frente com o poder, ele parecia ter um bom trânsito com os reis. A tradição judaica até diz que ele talvez fosse da própria família real, sobrinho de um rei chamado Amazias, e a vida pessoal dele era toda entrelaçada com a sua missão. Pensa só, a esposa dele era conhecida como a profetisa, e os 2 filhos do casal tinham nomes que eram, eles mesmos, verdadeiras profecias ambulantes. É muito interessante isso dos nomes, né? O primeiro filho dele se chamava Sear-Jassub. O significado é algo como um resto voltará ou um remanescente vai voltar. Imagina, no meio de tantas mensagens sobre juízo e destruição, ter um filho com um nome que era um sinal de esperança ao tempo todo. Era a promessa de que, no fim, nem tudo estaria perdido. E se o nome do primeiro era de esperança, o do segundo era bem diferente. O nome dele era Maer Salal Hasbaz, um nome comprido que significa algo como rápido para o saque, veloz para a presa. Era uma profecia direta, um alerta bem claro de que a Síria estava vindo para conquistar Damasco e Samaria. Já pensou o peso disso? Chamar seus filhos e em cada nome ter uma mensagem divina tão forte. A vida de Isaías, como a gente está vendo, era a própria mensagem. Mas teve um momento em que ele levou isso a um nível extremo. Foi um dos atos proféticos mais chocantes e, sem dúvida, mais dramáticos que a gente tem registro. A ordem divina foi clara. Isaías deveria tirar suas roupas e sandálias. E assim ele fez. Por 3 anos. 3 longos anos andando por Jerusalém nu e descalço. É importante entender que, para a cultura da época, nu não significava estar totalmente sem roupa, mas provavelmente usando só uma tanga, o que gera um sinal de extrema vergonha e vulnerabilidade. E por que isso?
Esse ato radical era um símbolo vivo. Era para mostrar a humilhação que esperava o Egito e Etiópia, que eram as grandes potências em quem o povo de Judá confiava para se proteger. E olha, isso não é invenção ou interpretação moderna. O próprio livro de Isaías deixa isso bem claro. O texto diz que ele fez isso como um sinal, um presságio. Era tipo uma performance profética ao vivo que era impossível de ignorar. Mas aí fica a pergunta, né? Por que uma atitude tão extrema? Bom, a gente pode pensar em 3 motivos principais. Primeiro, era um alerta visual. Não tinha como não ver, não comentar. Segundo, era para expor a falsa confiança do povo. Eles confiavam mais nos exércitos do Egito do que em Deus. E o terceiro ponto que amarra tudo era um chamado desesperado ao arrependimento. A mensagem era: parem de confiar em alianças políticas e voltem a confiar somente em Deus. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? A história de Isaías, esse homem que virou a própria mensagem de um jeito tão radical, faz a gente pensar sobre comunicação, sobre convicção e sobre até onde uma pessoa precisa ir, às vezes, para que uma mensagem realmente importante seja finalmente ouvida.